Olá, meus irmãos. Tenha um bom dia se você está vendo esse vídeo de manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas Deus te abençoe se você estiver vendo esse vídeo. E hoje, meus irmãos, vou estar falando um pouco sobre a palavra do Senhor, meus irmãos. E bem, meus irmãos, vou estar falando aqui sobre o livro de Mateus, no seu capítulo 16 e no seu versículo 24 ao 27 e 28. E bem, aqui fala um pouco com o tema o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Ou seja, como nós devemos levar a nossa cruz. Porque quem quer seguir a Jesus tem que virar discípulo dele. E bem, vou ler aqui um pouco dos versículos. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E bem, o que Jesus está querendo nos falar aqui é que nós devemos renunciar-se. Mas o que é renunciar a nós mesmos? Renunciar seria renunciar às nossas vontades, nossos desejos carnais. Ou seja, tudo aquilo que agrada a carne, mas não agrada a Deus. E um exemplo disso são desejos como, vou dar um exemplo que não seja muito exagerado, o exemplo do celular. Nós ficamos várias horas ali no celular, várias e várias horas rolando vídeo, e sempre querendo mais, mas sempre sendo uma dopamina barata que nunca vai preencher nosso coração. E o único que nos pode preencher esse vazio no nosso coração é Jesus Cristo. E por isso nós devemos sempre segui-lo, apesar de tudo, apesar das situações. E bem, vou continuar um pouco aqui nos versículos, aqui no seu versículo 25, e fala assim: Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, nós devemos perder a nossa vida por amor de Cristo. Mas o que seria perder a nossa vida por amor de Cristo? Tanto literalmente como teoricamente, como Jesus disse. Na época em que Jesus foi crucificado e ressuscitado, ele deu ânimo a todos os seus discípulos. E bem, os discípulos eles estavam desanimados porque pensavam que Jesus não ia ressuscitar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e cumpriu a promessa que falou a todos, que estava escrito nas escrituras antigas em Isaías, que fala que o Filho do Homem seria entregue aos gentios para ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitaria. Ou seja, quando Jesus voltou aos discípulos lá, os discípulos ganharam ânimo e ganharam o Espírito Santo de Deus como Consolador. E bem, meus irmãos, todos os discípulos morreram de forma trágica, pois naquela época a perseguição era muito turbulenta. Mas bem, hoje em dia nós não temos mais essas perseguições, mas está perto de começar as perseguições. Mas enquanto há tempo, devemos aproveitar, enquanto Jesus não voltou e enquanto não está acontecendo essas coisas, para renunciar-se a nós mesmos e fazer a vontade de Deus, que é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos? Bem, nós devemos renunciar a nós mesmos, nossas vontades carnais, dedicar-se mais a Deus e sempre orar. Como está escrito em Tessalonicenses no seu capítulo 5, que fala sobre, no seu capítulo 5, no seu versículo 17, que o apóstolo Paulo fala sobre orar sem cessar. E bem, meus irmãos, vou continuar lendo aqui um pouco e falar para vocês. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará ao homem recompensa de sua alma. E bem, Jesus aqui queria nos dizer do que aproveita o homem ganhar tudo quanto tem na terra, todos os prazeres e deleites, e perder a sua alma, e perder a vida eterna que Jesus nos oferece de graça. Não adianta você querer ser rico, milionário, ter tudo de bom, ter todo o prazer que você quiser, mas não adianta que esse buraco no seu coração não vai se curar, não vai se fechar, porque só quem pode fechar essa brecha, só quem pode preencher esse vazio no seu coração é Jesus Cristo. Somente Ele que te dá paz, pois no mesmo livro de Mateus está escrito que Jesus disse bem assim: Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Pois Jesus ele leva todo o fardo e o jugo dele é leve. E bem, vou continuar aqui lendo mais um pouco. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras.
E bem, Jesus aqui estava nos falando sobre a sua volta definitiva, a qual até hoje nós esperamos como cristãos, pois aqui diz que ele voltaria na glória de seu Pai com seus anjos, pois Jesus vai voltar na sua maior glória e na sua maior realeza, como está escrito no próximo versículo. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E bem, meus irmãos, aqui estava falando sobre a transfiguração de Jesus no próximo capítulo, que fala que quando Jesus foi levar os seus discípulos, Pedro, João e Tiago, para o monte, esqueci o nome do monte, mas eles foram levados a um alto monte, aqui está escrito. E bem, aqui foi quando Jesus se transfigurou, aqui como está escrito, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E bem, aqui está Jesus estava dizendo uma promessa que ele mesmo tinha feito ali sobre sua grande vinda de glória de seu Pai com os anjos, que no caso ali foi contemplado aos discípulos Jesus, Moisés e Elias, em que Jesus estava no corpo de glória e Moisés e Elias foram contemplados ali. E bem, essa palavra está tentando dizer que nós devemos seguir a Jesus apesar das situações, apesar de nossas vontades e apesar de nossos desejos. Pois seguir a Jesus não é simplesmente, hoje eu vou orar e amanhã eu não oro. É simplesmente realmente renúncia total. É dizer, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor de verdade hoje. Eu quero viver com o Senhor. E bem, meus irmãos, tudo que devemos fazer é entregar na mão de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é Ele que nos supre todo dia, é Ele que nos dá o pão de cada dia que nós consumimos todos os dias, meus irmãos. E meus irmãos, muito obrigado por ter visto esse vídeo. E só Jesus quem salva. E busquem sempre a Jesus, pois Jesus está voltando e está muito perto. Todas as profecias estão se cumprindo, meus irmãos. Não devemos ignorar nenhum dos sinais. Quando vir aquele sussurro na sua mente falando, ore, leia e pregue a palavra, não ignore. Corra e faça logo, e corra para os braços do Pai, pois Ele é um Pai amoroso e um Pai de justiça. Ele não quer nenhum mal seu e somente seu bem. Escutai a Deus, apesar das situações, e renuncie a si mesmo. E Deus te abençoe e te livre de todo mal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, irmãos, e Deus abençoe cada um de vocês ao assistir esse vídeo. Muito obrigado por ter visto esse vídeo.